Um mosaico de maravilhas, uma introdução à Europa. Europa, um continente pulsando com vida. Imagine ruínas antigas banhadas pelo sol dourado, como um cenário de novela das 6. Imagine cidades vibrantes, cheias de música e risos, uma verdadeira festa. Visualize montanhas com picos nevados, refletindo em lagos cristalinos, que nem os lagos de Minas Gerais. Esta é a Europa, uma mistura do antigo e do moderno, da tranquilidade e da agitação, como o Rio de Janeiro. Das praias ensolaradas do Mediterrâneo, que lembram o Nordeste brasileiro, às costas acidentadas da Irlanda, a Europa é um deleite para os sentidos. Passeie pela história no Coliseu de Roma como um verdadeiro gladiador. Sinta o romance em um café parisiense, como em um filme francês. Perca-se nos canais de Veneza, que nem nos rios da Amazônia. A Europa é um mosaico, com infinitas peças. Culturas diversas, cada uma com sua própria história, como as festas juninas no Brasil. Uma rica história ecoando através dos tempos, como as histórias de Tiradentes, e paisagens de tirar o fôlego, que te deixam sem palavras, como as cataratas do Iguaçu. Venha, viaje comigo enquanto exploramos o coração da Europa. Vamos descobrir seus segredos e vivenciar a magia que nos espera, como descobrir um tesouro escondido. A forma de um continente, geografia e clima. Imagine um quebra-cabeça gigante, tipo aqueles da Grow, que a gente passava horas montando. Cada peça única, mas se encaixando perfeitamente, como um encaixe de peças de Lego. Essa é a geografia da Europa. Um continente diverso e cheio de surpresas, como descobrir um pastel de feira quentinho numa tarde fria. Das colinas da Toscana, que parecem cenário de novela das 6, aos fiordes dramáticos da Noruega, que lembram um filme de fantasia épico, a paisagem europeia é incrivelmente diversa, como os sabores de um rodízio brasileiro. A Europa é um continente de contrastes. É como misturar brigadeiro com caipirinha, uma combinação inusitada, mas que funciona. Praias quentes e ensolaradas margeiam o Mediterrâneo, um convite para relaxar e pegar um bronze, tipo as praias do Rio de Janeiro em pleno verão. Mais ao norte, florestas frias se estendem em direção ao Círculo Polar Ártico, um cenário mágico que lembra os contos de fadas da nossa infância. Os Alpes, uma majestosa cordilheira, cortam o coração da Europa, imponentes como o Cristo Redentor no topo do Corcovado. O clima molda a vida, assim como o ritmo do samba contagia a todos no carnaval. Ele influencia a arquitetura, a comida, até a maneira como as pessoas se vestem. É como escolher entre feijoada, acarajé ou churrasco, cada região com sua especialidade. Os verões mediterrâneos significam vida ao ar livre, como aproveitar um fim de tarde na praia com os amigos, jogando conversa fora e tomando uma água de coco. Pense em cafés nas calçadas, cheios de charme e de história, e praias ensolaradas que parecem um paraíso tropical. Os longos invernos do norte da Europa trazem noites aconchegantes perto da lareira, perfeitas para um bom vinho e uma boa conversa, como as noites de São João no interior do Brasil. Os rios da Europa, como o Danúbio e o Reno, já foram rodovias para o comércio, importantes como as estradas que ligam as diferentes regiões do nosso país. Hoje, eles oferecem cruzeiros cênicos pelo coração do continente, um passeio inesquecível, como navegar pelos rios da Amazônia. Montanhas, florestas e planícies contribuem para a tapeçaria, como os diferentes biomas que compõem a riqueza natural do Brasil. Cada região com sua beleza única, como cada estado brasileiro com sua cultura e seus encantos. Ecos de Impérios. Uma jornada pela história europeia. Europa. O berço da civilização ocidental. Imagine-se caminhando pelas ruínas da Grécia Antiga, sentindo a energia de um passado glorioso. Contemple a imponência do Coliseu Romano, palco de espetáculos e disputas históricas.
Percorra as ruas de paralelepípedos, testemunhas silenciosas de séculos de histórias. Da Grécia Antiga ao Império Romano, a história da Europa é uma tapeçaria rica e complexa. Impérios ascenderam e declinaram. Guerras e revoluções moldaram o continente, e a arte floresceu em cada época. A Grécia Antiga, berço da democracia e da filosofia, lançou as bases do pensamento ocidental. O Império Romano, com sua engenharia e organização, deixou um legado duradouro por todo o continente, das estradas aos aquedutos. A Idade Média testemunhou o surgimento de castelos imponentes e catedrais góticas, símbolos de poder e fé. O Renascimento, um período de efervescência cultural, trouxe de volta o esplendor da arte e do conhecimento clássico. De Leonardo da Vinci a Michelangelo, grandes mestres deixaram sua marca indelével na história da arte. A era das grandes navegações expandiu os horizontes europeus, conectando o continente ao resto do mundo. Revoluções e movimentos sociais transformaram a Europa, questionando antigas estruturas de poder. A Revolução Industrial trouxe mudanças profundas na sociedade, impulsionando a modernização e o crescimento econômico. A Europa, com sua história rica e multifacetada, moldou o mundo em que vivemos. Uma sinfonia de culturas, arte, música e tradição. Europa, uma sinfonia vibrante de culturas. Cada nação, um instrumento único. Do flamenco na Espanha à ópera na Itália. A tapeçaria cultural da Europa é rica e diversa. A arte está em toda parte na Europa. Magníficas pinturas renascentistas adornam os museus. Grandes casas de ópera hospedam apresentações de classe mundial. Músicos de rua enchem as praças com melodias animadas. Cada país tem suas próprias tradições e costumes. Saboreie umas tapas na Espanha. Tome um chá da tarde na Inglaterra. Ou levante uma caneca na Oktoberfest. Cada experiência é uma janela para uma cultura única. A Europa é o berço de Shakespeare, Cervantes e outros gigantes da literatura. Deixe-se levar pelas palavras e explore diferentes perspectivas. Do folclore ao cinema moderno, as contribuições culturais da Europa moldam o mundo. Abrace a diversidade e celebre as tradições. Seção 5. A União Europeia. Um continente unido. Imagine um continente onde as fronteiras desaparecem, tipo um sonho de Tiradentes europeu, onde pessoas, mercadorias e ideias circulam livremente, que nem as águas do rio Amazonas. Este é o sonho da União Europeia, um projeto notável que visa unir a Europa, uma verdadeira salada mista de culturas. Nascida das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a UE buscou prevenir futuros conflitos, tipo evitar outra guerra dos farrapos, mas em escala continental, através da cooperação e da unidade. O que começou como um pequeno acordo comercial, tipo uma troca de figurinhas da Copa, evoluiu para uma potência política e econômica, um verdadeiro golaço. Hoje, a UE abrange mais de 27 países, compartilhando uma moeda única e um mercado comum, tipo um grande arraial junino europeu. Promove a paz, a democracia e os direitos humanos, defendendo tudo, do samba ao fado. Enfrenta desafios como as mudanças climáticas e as disparidades econômicas, tipo a diferença entre comprar um pastel na feira e jantar num restaurante chique. A UE não está isenta de críticas, afinal, ninguém é perfeito, nem o Pelé. Alguns argumentam que é muito burocrática, tipo tirar passaporte na Polícia Federal. Outros que infringe a soberania nacional, parece até discussão de futebol em bar. No entanto, permanece um símbolo de esperança, um verdadeiro Cristo Redentor da União, demonstrando o poder da unidade e da colaboração, tipo um mutirão para fazer um churrasco de domingo. Seção 6. O coração do mundo. A importância global da Europa. Europa. Um continente pequeno,
mas com uma influência enorme no mundo, que nem jogador de futebol brasileiro driblando na Europa. Durante séculos, a Europa foi o centro das atenções globais, tipo um programa do Silvio Santos da geopolítica. De impérios antigos a potências modernas, a influência da Europa moldou continentes, que nem a feijoada molda o almoço de domingo. Pense nos exploradores, tipo os bandeirantes europeus, navegando pelos oceanos, descobrindo novas terras e conectando culturas distantes, igual conectar com a família no grupo do WhatsApp. Imagine os artistas, escritores e pensadores, tipo um Machado de Assis europeu, cujas ideias deram início a revoluções e inspiraram gerações, como as músicas do Chico Buarque. O impacto da Europa é inegável, tipo o calor no Rio de Janeiro em pleno verão. Da democracia e direitos humanos à ciência e tecnologia, as inovações europeias deixaram sua marca, como uma boa caipirinha. Hoje, o continente continua sendo referência em diversas áreas, da energia renovável à moda e design, tipo as novelas da Globo. O papel da Europa no século XXI está em constante transformação, como o trânsito de São Paulo na hora do rush. O continente enfrenta desafios como mudanças climáticas, desigualdade econômica e polarização política, tipo um jogo do Brasil contra a Argentina. Mesmo assim, continua sendo uma figura importante no cenário mundial, promovendo o diálogo, a cooperação e o desenvolvimento sustentável, como um bom churrasco com os amigos. Seção 7. Desvendando joias escondidas, destinos turísticos e curiosidades culturais. Europa. Um verdadeiro baú do tesouro de experiências de viagem. Se você sonha com a agitação da cidade grande ou com a tranquilidade do interior, a Europa tem tudo a ver com você. Perca-se no romance de Paris, viaje no tempo explorando as ruínas antigas de Roma, ou faça um passeio de barco pelos charmosos canais de Amsterdã. Além dos pontos turísticos famosos, existem joias escondidas esperando para serem descobertas. Explore as vilas medievais escondidas nas colinas da Toscana, como se estivesse em um filme italiano. Caminhe por paisagens alpinas de tirar o fôlego nos Alpes suíços, que nem cenário de filme de espião. Relaxe nas praias paradisíacas da Croácia, um verdadeiro refúgio no Adriático. E não deixe de mergulhar nas experiências culturais únicas que a Europa oferece. Assista a um show de flamenco apaixonante em Sevilha, com toda a sua energia contagiante. Aprenda a arte de fazer massa fresca em Bolonha, como um verdadeiro chefe italiano. Explore o lado alternativo e vibrante da cena artística de Berlim. A Europa pede para ser explorada sem pressa, saboreando cada momento, cada sabor, cada paisagem. Conheça as pessoas, converse com os moradores locais e se permita viver como um europeu. Abrace os imprevistos, pois são eles que muitas vezes guardam as melhores surpresas. Seção 8. Um continente chama, abraçando a magia da Europa. Europa. Um continente que sussurra histórias através de pedras antigas e canta com a alegria de crianças brincando em praças ensolaradas, tipo a Praça da Liberdade em Belo Horizonte num dia de sol. É um lugar onde o passado e o presente se misturam, como um cafezinho coado na Paulista, onde a tradição encontra a inovação e onde a beleza se esconde nos lugares mais inusitados, igual achar um pastel de feira quentinho no meio da tarde. Daqui a pouco a gente vai viajar junto, de montanhas nevadas a praias de tirar o fôlego, da agitação das metrópoles à tranquilidade do interior. E eu espero que você sinta a magia da Europa te contagiar. É um continente que gruda na memória, mesmo depois de voltar para casa, sabe? Como aquele refrão que não sai da cabeça. Então, tá esperando o quê? Bora! Arruma as malas, pega o passaporte e se joga nessa aventura europeia. Se você curte história, arte, gastronomia ou só quer viver altas aventuras, tipo trilha em Chapada Diamantina, a Europa te recebe de braços abertos,
com a mesma energia de um abraço de vó. Vem descobrir o coração da Europa. Prepare-se para se surpreender, se inspirar e se transformar para sempre.